Bom dia! Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Animados para mais essa segunda-feira, essa semana que se inicia de leitura bíblica. Estamos aí firmes e fortes, finalizando o livro de Isaías, profeta Isaías, um profeta messiânico. Um grande profeta, profetizou durante 40 anos e nós estamos lendo agora as suas profecias. Era um profeta que estava ali sempre alertando o povo e dando uma mensagem de esperança, porque ele profetizou antes mesmo do cativeiro e continuou profetizando e fala como que vai acontecer o cativeiro, como será o cativeiro, o que vai acontecer depois que o pessoal for liberto, e fala de Jesus e coisas apocalípticas que ainda nem aconteceram. Estamos animados lendo esse profeta que tem tantos a nos ensinar. Vamos orar? Bom dia, gente. Bom dia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, que o Senhor é bom, as tuas misericórdias se renovam a cada manhã sobre nossas vidas. Muito obrigada por estarmos aqui neste propósito e venha desacortinar os nossos olhos para que nós possamos compreender as maravilhas da tua lei. Fala conosco pela tua palavra. Eu te louvo e bendigo o teu nome. Amém. Amém. Vamos lá, capítulo 50 do livro do profeta Isaías. Isaías agora vai abrir seu coração. Lembra que ele vem falando bastante profecias e sábado nós vimos que ele contou um pouco da história, trouxe a história do povo, aquela época do rei Ezequias, quando Senaqueribe quis invadir Jerusalém, o Senhor poupou-lhes. E hoje nós vamos ver o profeta abrindo o coração. Por quê? Porque a vida de profeta não é fácil. A vida de profeta não é fácil. E aí ele vem abrir o coração aqui, porque está passando essa situação difícil para cumprir o chamado dele, né? Para cumprir sua missão de profeta. Então vamos lá. Assim diz o Senhor: onde está a certidão de divórcio de sua mãe, com a qual eu mandei embora, a qual dos meus credores eu vendi vocês, por causa de seus pecados? Vocês foram vendidos, por causa das transgressões de vocês, sua mãe foi mandada embora. Quando eu vim, por que não encontrei ninguém? Quando eu chamei, por que ninguém me respondeu? Será que meu braço era curto demais para resgatá-los? Será que é minha falta de força para redimi-los? Com uma simples repreensão eu seco o mar, transformo os rios em deserto, seus peixes apodrecem por falta de água e morrem de sede, visto de trevas os céus e faço da veste de lamento a sua coberta. Então ele está falando aqui, que o pecado de Israel é essa luta que eles estão vivendo, não é culpa dele. E o Senhor está falando com eles. 4. O soberano Senhor deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me acorda de manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado. E aí Isaías está falando dele mesmo, né? Agora, olha só, o soberano Senhor, ofereci minhas costas àqueles que me batiam, meu rosto àqueles que arrancavam minha barba. Não escondi a face da zombaria e dos cuspes, porque o Senhor, o soberano, me ajuda, não serei constrangido. Por isso eu me opus, firme com dura rocha, e sei que eu não ficarei decepcionado. Então ele está falando, o ministério dele não está sendo fácil, ele se ofereceu, ele não fugiu, ele está ali aguentando o tranco e ele está ali cumprindo a missão dele. Aquele que defende o meu nome está perto. Quem poderá fazer acusações contra mim? Olha, chamando o adversário dele aqui. Eu não estou escondido, pode vir, que eu aguento o tranco. Encaremos-nos um ao outro. Quem é meu acusador? Que ele me enfrente. É o soberano Senhor que me ajuda. Quem irá me condenar? Todos que desgastam como a roupa, as traças o consumirão. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece à palavra do seu servo?
que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e apoie em seu Deus. Mas agora todos vocês que acendem fogo e fornecem a si mesmos tochas acesas, andem na luz dos seus fogos e das tochas que vocês acenderam. Vejam o que receberão da minha mão, vocês se deitarão atormentados. Então, olha só, Isaías está sendo uma inspiração para nós, porque ele defende Deus, ele fala que não está sendo fácil, ele fala que foi Deus que incumbiu para ele essa missão, e ele está falando, então vocês estão falando, mas eu vou aguentar, aguenta o tranco, tá bom? Então, Isaías aqui, abrindo o coração dele, que ele seja uma inspiração para nós. 51. A salvação eterna para Sião. Há um momento de conforto agora, e ele mostra a história deles de novo. Escutem-me, vocês que buscam a retidão e procuram o Senhor, olhem para a rocha, da qual foram cortados, e para a pedreira de onde foram cavados. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que deu à luz. Quando eu chamei, ele era apenas um, e eu abençoei e tornei muitos. Com certeza o Senhor consolará Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Ele tornará seus desertos como Éden e seus ermos como jardim do Senhor. A alegria e contentamento serão achados nela, ações de graça e som de canções. Escutem-me, meu povo. Ouça-me, nação minha. A lei sairá de mim. Minha justiça se tornará uma luz para as nações. Minha retidão logo virá, e minha salvação está a caminho, e meu braço trará justiça às nações. As ilhas esperarão em mim e guardarão esperançosamente pelo meu braço. Ele está aqui mostrando essa palavra de conforto para eles, que o Senhor irá agir. Ouça-me, vocês que sabem o que é direito, vocês, povo, que tem a minha lei no coração. Não temas a censura de homens, nem fiquem aterrorizados com seus insultos. 9. Desperta, desperta, veste de força o teu braço, ó Senhor. Acorda como em dias passados, como em gerações de outrora. Não foste tu que me despedaçaste o monstro dos mares, para que transpassasse aquela serpente aquática? Não foste tu que secaste o mar? Olha, ele lembrando o povo aqui dos feitos do Senhor. Não foste tu quem secaste o mar, as águas do grande abismo, que fizeste uma estrada nas profundezas do mar, para que os redimidos pudessem atravessar? Os resgatados do Senhor voltarão, entrarão em Sião com cântico. A alegria eterna coroará sua cabeça, júbilo e alegria se apossarão deles. Tristeza e suspiros deles fugirão. Eu mesmo sou quem as consola. Quem é você para que temos homens mortais, os filhos dos homens que não passam de relva, e para que se esqueça do Senhor, aquele que fez você, que estendeu os céus e lançou os alicerces da terra, para que você viva diariamente, constantemente apavorada por causa da ira do opressor que está inclinando a destruir? Os prisioneiros escolhidos logo serão postos à liberdade. Olha aqui, ele falando agora já do cativeiro, né? As palavras de esperança para quem está no cativeiro, que ainda nem aconteceu. O que é bom de Isaías é que ele vai falando tudo que vai acontecer no futuro. Pois não morrerão em sua masmorra, não terão falta de pão, pois eu, Senhor, o Deus que agita o mar, para que as suas ondas rujam, Senhor dos exércitos é meu nome. Pus minhas palavras em sua boca e o cobri com a sombra da minha mão, eu que o pus nos céus, no lugar, e que lancei alicerces da terra. E te digo a Sião, você é o meu povo. Olha isso, ele dizendo que vai cuidar, só desperta. Você é Sião, você é o meu povo. Desperta, eu vou cuidar de vocês. E aí ele continua, desperte, desperte. 17, né? Desperte, desperte, levanta-te, ó Jerusalém. Você que bebeu da mão do Senhor o cálice da ira dele, você que engoliu até a última gota. No 21, portanto, ouça isso, você aflita, embriagada, mas não com vinho. Assim diz o soberano, o Senhor.
o seu Deus que defende o seu povo. Veja que eu te tirei da mão o cálice que faz cambalear dele, do cálice da minha ira, você nunca mais beberá. Eu porei nas mãos dos seus atormentadores que disseram a você, caia prostrada, para que andemos sobre você, e você fez as suas costas como chão, como a rua, para nela a gente andar. Então o Senhor está aqui falando, desperta, ó Sião, desperta, Jerusalém, porque eu vou cuidar de você, só desperta. Bom dia. No 52, ele vem falando da promessa de restauração. E continua, desperte, desperte, ó Sião, vista-se de força, vista com roupas de esplendor, ó Jerusalém, cidade santa. Os incircuncisos e os impuros não tornarão a entrar por suas portas. Sacuda para longe a sua poeira, levante-se, sente-se, entronizada, ó Jerusalém. Livre-se das correntes em seu pescoço, ó cativa, cidade de Sião. Ó Jerusalém, só levanta e senta na cadeira de comando. Essa é uma promessa de restauração para Jerusalém. Pois assim diz o Senhor, vocês foram vendidos por nada, e sem dinheiro vocês são resgatados. Pois assim diz o soberano, o Senhor. No início o meu povo desceu para morar no Egito. Ultimamente a Assíria o tem oprimido. E agora o que eu tenho aqui? Pergunta o Senhor, pois o meu povo foi levado por nada, e aqueles que o dominam zombam. Diz o Senhor, é constantemente o dia inteiro meu nome e constantemente o dia inteiro o meu nome é blasfemado. Por isso o meu povo conhecerá o meu nome. Naquele dia eles saberão que eu sou, que eu previ. Sim, sou eu. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Lembrando que lá em Romanos o apóstolo vai voltar aqui e falar sobre isso, tá? Escutem, suas sentinelas erguem a voz, juntam, gritam de alegria. Quando o Senhor voltar a Sião, elas o verão com os seus próprios olhos. Juntas, cantem de alegria, vocês, ruínas de Jerusalém, pois o Senhor consolou o seu povo. Ele resgatou Jerusalém. Versículo 12. Mas vocês não partirão apressadamente, nem sairão em fuga, pois o Senhor irá à frente de vocês. O Deus de Israel está na sua retaguarda, ou seja, o Senhor vai cuidar. Essa é uma promessa de restauração, de cuidado. 14. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações e reis calarão a boca por causa dele. Pois aquilo que não lhe foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Aqui ele está falando sobre o sofrimento de Jesus. E agora, capítulo 53, que é um dos capítulos mais maravilhosos da Bíblia, né? Que fala sobre o Messias. Um capítulo bonito, muito conhecido. Inclusive, a nossa frase hoje é com base nesse capítulo, que fala que o sacrifício já foi feito, né? Sobre as suas pisaduras nós já fomos sarados. Então, esse é um capítulo lindo do livro de Isaías, que é um capítulo messiânico. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém que os homens escondem um rosto, foi desprezado, e nós não tínhamos estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós consideramos castigados por Deus, atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados.
Todos nós, como ovelha, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi o oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores ficou calado. Ele não abriu a sua boca, ou seja, ele foi o sacrifício por nós. Com o julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência e nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ou seja, ele foi ferido para sarar nossas feridas. Isaías aqui profetizou sobre o Messias, sobre Jesus, 700 anos antes. Gente, 700 anos antes, olha os detalhes, né? E foi isso, essa história é o que custou nossa salvação, né? Quem que éramos nós para merecer esse sacrifício de Jesus? Nós não era nada, é somente a graça do Senhor, né, para nos alcançar, pois a gente não merecia. E Jesus nos tirou do lamaçal do pecado. Ele descreve aqui a obra expiatória de Jesus, né? Nós vemos que ele conta tudo. Foi rejeitado, Israel troca ele por Barrabás, né? Não reconhece ele como sendo o Messias, mas era necessário esse sacrifício para que hoje nós pudéssemos ser perdoados, né? Então é necessário, gente, que nós valorizemos a salvação, né? Ficar mais íntimo de Jesus, de Deus, e ser mais parecido com eles. Ok? Vamos para o capítulo 54, senão a gente fica comentando, né? Porque realmente ele traz aqui detalhes, né? Como ele foi levado para o matadouro, como ovelha, como sacrifício. Ele realmente nos mostra aqui esse capítulo lindo da Bíblia que fala sobre o sacrifício de Jesus por nós. 54. A futura glória de Sião. Você que nunca cante ao estéreo, você que nunca teve filhos, irrompa um canto, grite de alegria, você que nunca teve em trabalho de parto, porque você está estéreo, né? Ele falando, você está estéreo, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não impeça, estique as cordas, firme as estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Olha isso, pois o seu Criador é seu marido, o Senhor chamará você de volta. Olha o 17, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que acusar. Esta é a herança dos teus servos, Senhor, e esta é a defesa que faço em nome deles, declare ao Senhor. Ou seja, você está debaixo da proteção. Cante, que ainda que você não tenha, né? Ainda que você não tenha, alargue os lugares, aumente o lugar da sua casa, porque o Senhor lhe dará filhos. Aos 55, convite aos sedentos. O convite ao viver o sobrenatural. Olha isso aqui. Venha todos vocês que estão com sede. Venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum.
Venha, compre e coma, venha, compre vinho e leite, sem dinheiro ou sem custo. Ou seja, você não tem dinheiro nada, mas venha que vai pro. É sobrenatural isso aqui. Você que está sem dinheiro, venha e coma. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escute, me comam o que é bom e a alma de vocês se deliciará com a mais refinada refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouça-me para que a minha alma viva, para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos com um líder governante aos povos. Com certeza você convocará nações. Busquem ao Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por ele enquanto está perto. Versículo bastante conhecido no nosso meio. Olha o 8. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os meus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para o sinal eterno, que não será destruído. Eita glória! Então Isaías aqui trazendo essa palavra de como é viver o sobrenatural. 56. Agora Isaías está aqui falando da salvação para os povos, para os gentios. Gente, já tinha aquela confusão, né, que o Senhor era só de Israel, que Deus era o Deus de Israel e ninguém mais tinha mais direito a esse Deus, etc. Mas olha isso, Isaías está lá há 700 anos antes de Cristo profetizando sobre os gentios. Olha isso, ele está muito à frente, gente. Salvação para os gentios, é o capítulo 56. Assim diz o Senhor, mantenham a justiça e pratiquem o que é direito, pois a minha salvação está perto e logo será revelada a minha retidão. Feliz é aquele que age assim, o homem que nisso permanece firme, observando o sábado para não profaná-lo e vigiar da sua mão, para que não cometa nenhum mal. Que nenhum estrangeiro que se dispõe a unir-se ao Senhor venha dizer, olha isso, a salvação para todos que aceitam Jesus, olha isso. É certo que o Senhor me excluirá do seu povo, e que nenhum eunuco se queixe, não passo de uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor, aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem e que me agrada e se apegarem à minha aliança, a eles darei dentro do meu templo os seus muros, um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno que não será eliminado. E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e prestar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo, que se apeguem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte e lhe darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Para todos os povos. Então, ele está aqui profetizando sobre nós, os gentios. A palavra do soberano do Senhor, daquele que reúne os exilados de Israel, reunirei ainda outros àqueles que já foram reunidos. Olha que bênção, né? Então a salvação é para todos que reconhecem Jesus como seu Salvador. A acusação de Deus para com os ímpios. Venham todos vocês, animais do campo. Estamos no capítulo 56 de Isaías, versículos 9 e 10 agora. Venham todos vocês, animais do campo, todos vocês, animais da floresta, venham comer. As sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimentos. Todas elas são como cães mudos, incapazes de latir. Deitam-se e sonham, só querem dormir. São cães devoradores insaciáveis, são pastores sem entendimento. Todos seguem seu próprio caminho, cada um procura vantagem própria. Isso é o ímpio.
Ele falando sobre a acusação de Deus para com os ímpios. Venha cada um e grita, tragam-me vinho, bebamos nossa dose de bebida fermentada, que amanhã será como hoje, e até muito melhor. Olha o 57, que ele vai fazer uma exortação para a nação que vive em pecado, e depois vem uma palavra de esperança, como todo profeta, né? 57. O justo perece e ninguém pondera isso em seu coração. Homens piedosos são tirados e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Mas vocês, aproximem-se, mas vocês, filhos de adivinhas, vocês, prole de adúlteros, de prostituta, de quem vocês estão zombando? De quem fazem pouco caso? E para aqueles que mostram, e para quem mostram a língua, vocês não são vocês uma ninhada de rebeldes e uma prole de mentirosos? Vocês ardem de desejo entre os carvalhos e debaixo de toda árvore frondosa. Olha o 7. Você fez do leito uma colina alta e soberba. Ali você subiu para oferecer sacrifícios. Atrás de suas portas e dos seus batentes, vocês põem os seus símbolos pagãos. Ao me abandonar, vocês descobriu seu leito, subiu nele e deixou escancarado. Fez acordo com aqueles cujas camas vocês amam e dos quais contemplam a nudez. Olha isso, ele está aqui exortando essa nação que andava em pecado, né? Você foi até Moloque com azeite de oliva e multiplicou seus perfumes. Você enviou seus embaixadores a lugares distantes. Olha o 13. Quando você clamar por ajuda, que a sua coleção de ídolos a salve. O vento levará todos eles, um simples sopro os arrebatará. Mas o homem que faz de mim o seu refúgio receberá a terra por herança e possuirá o meu santo monte. Então, o segredo aqui é se manter com o Senhor, né? Aquele que faz de mim o seu refúgio receberá a terra por herança. E agora ele vem com a confiança, né? Aqui para aquele que confia em Deus, exorta, mas aí ele traz aqui essa mensagem de esperança agora, a partir do 14. E se dirá, aterrem, preparem o caminho, tirem os obstáculos do caminho do meu povo, pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também como contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Não farei litígio para sempre, nem permanecerei irado, porque senão o espírito do homem esmoreceria diante de mim, bem como o sopro do homem que eu criei. Por causa da sua cobiça perversa, fiquei indignado e o feri. Fiquei irado e escondi o meu rosto, mas ele continuou extraviado, seguindo os caminhos que escolheu. Eu vi os seus caminhos, mas vou curá-lo. E o guiarei e tornarei dar-lhe consolo, criando louvor nos lábios. Olha isso. Nos lábios dos pranteadores de Israel, paz aos de longe e aos de perto, diz o Senhor. Quando a ele eu curarei, mas os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar, e cujas águas expelem lama e lodo. Para os ímpios não há paz, diz o meu Deus. Então a paz para aquele que está contrito de coração, reconhecendo o Senhor como seu Deus. 58. Aí agora ele vai falar sobre o verdadeiro jejum. Né? Não adianta, ele vai falar que vocês não estão jejuando da maneira certa, vocês estão fazendo como um ritual. E aí ele começa. Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie o meu povo a rebelião dele, a comunidade de Jacó e os seus pecados. Pois dia a dia me procuram. Parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, diz, e não ouviste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é agrado de vocês e exploram seus empregados.
Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a voz que seja ouvida do alto. Ou seja, não adianta vocês jejuar aí dessa forma bagunçada, né? Só como um ritual, só para manter a aparência, que eu não vou ouvir a voz de vocês. Será esse jejum que escolhi que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco e se deite sobre cada pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum, no dia aceitável do Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper com todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar a ajuda do próximo? Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. E assim você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade ao falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor te guiará constantemente, satisfará os seus desejos e numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser, eu, em meu santo dia, se você chamar a delícia o sábado e honroso o dia santo do Senhor e honrá-lo, deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e o banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem fala. Ou seja, ele está dizendo, é necessário um coração disposto, é necessário estar aliançado com Deus. Não adianta fazer um sacrifício só por fazer, um jejum só por fazer. É necessário esse coração disposto a agir conforme o Senhor e abandonar as práticas reprováveis. 59. Ele faz um relato do povo que está distanciado de Deus. Aqui ele vai falar sobre o pecado, confissão e redenção. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar, e o ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês de Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, pois suas mãos estão manchadas de sangue, os seus dedos de culpa, e os seus lábios falam mentiras e sua língua murmura palavras ímpias. Olha o 7. Seus pés correm para o mal, ágeis em derramar sangue inocente. Seus pensamentos são maus, ruínas e destruição marcam seus caminhos. Não conhece o caminho da paz, não há justiça em suas veredas. Eles transformaram em seus caminhos tortuosos em caminhos tortuosos. Quem andar por ele não conhecerá paz. 12. Sim, pois são muitas as nossas transgressões diante de ti, e os nossos pecados testemunham contra nós. As nossas transgressões estão sempre conosco. Rebelar-se no dia do Senhor e traí-lo, deixar de seguir o nosso Deus, fomentar a opressão e a revolta, proferir as mentiras que os nossos corações conceberam. Olha esse cenário, gente. Assim a justiça retrocede e a retidão fica distante, pois a verdade caiu na praça e a honestidade não consegue entrar. E aí ele vai falando, olha o 20. O Redentor virá a Sião, aos que em Jacó se arrependeres nos seus pecados, declara o Senhor. Quanto a mim,
Esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu espírito que está em você e as minhas palavras que pus na sua boca não se afastarão dela, nem a boca dos seus filhos, os descendentes dele, agora e para sempre, diz o Senhor. Agora ele vai falar sobre esperança. É interessante que ele é um vai e vem, esse profeta. Ele fala de esperança, daqui a pouco ele desce o cacete no povo de novo. Daquele povo ele fala de novo, vocês estão tudo errado, precisa mudar esse cenário, precisa, né, fazer com que para mudar, para que o Senhor mude o quadro, também a gente precisa mudar. E agora ele traz de novo um caminho de esperança. Então ele está sempre isso, afinal de contas, gente, isso aqui são 40 anos de profecias. Então, nós, na mesma hora que nós estamos lendo, ele dando aquela cacetada no povo, ele vem e fala, não, mas há um caminho ainda de esperança. E esse 60 ele vai dizer, levante-se, refugia, porque chegou a luz e a glória do Senhor raia sobre vocês. Olhe, a escuridão sobre a terra, densas trevas, olhe a escuridão cobre a terra, densas trevas envolve os povos, mas sobre você raia o Senhor. Olha o 5. Então você o verá e ficará radiante, o seu coração pulsará forte e se encherá de alegria, porque a riqueza dos mares será trazida a você. Olha o 10. Estrangeiros reconstruirão seus muros e seus reis a servirão. Com ira eu a feri, mas com amor mostrarei a você compaixão. Vendo? Estrangeiros reconstruirão. As suas portas permanecerão abertas, jamais serão fechadas, dia e noite, para que tragam a você riquezas das nações, com seus reis e sua comitiva, pois a nação e o reino que não a servirem perecerão, serão totalmente exterminados. A glória do Líbano virá a você, juntos virão o pinheiro, o abeto e o cipestre, para adornarem o lugar do meu santuário. Olha o 14. Os filhos dos seus opressores virão e se inclinarão diante de vocês. Todos que a desprezam se curvarão a seus pés e chamarão cidade do Senhor, Sião, o Santo de Israel. Em vez de abandonada e odiada, sem que ninguém quisesse percorrê-la, farei de você com orgulho, uma alegria para todas as gerações. Você beberá o leite das nações e será amamentada por mulheres nobres. Então você saberá que eu, o Senhor, sou o seu Salvador. E o 21. Então todo o povo será justo e possuirá a terra para sempre. Ele é o renovo que plantei, obra das minhas mãos, para a manifestação da minha glória. O mais pequenino se tornará 1000 e o menor será uma nação poderosa. Eu sou o Senhor, na hora certa farei que isso aconteça depressa. Então ele está aqui sempre falar sobre a glória de Sião. Nem tudo está perdido. Haverá um dia em que você será restaurado. Capítulo 61. Esse capítulo 61 conta aquela parte que Jesus, quando ele chega numa sinagoga e ele vai ler, e ele vai, aí as pessoas falam, nossa, que blasfêmia, ele está dizendo que ele é o Senhor, ele está lendo essa parte, essa passagem de Isaías, para nós hoje, capítulo 61. Naquela época não era dividido assim, mas ele lê essa passagem, porque ele vai ler na primeira pessoa, olha isso. O ano da bondade do Senhor. O Espírito soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar-me boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano do Senhor, a bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Então, esse aqui ele está descrevendo, né? Descrevendo Cristo. Ele fala assim, Isaías está aqui falando como Deus, né? O Espírito está sobre mim. E essa passagem que é a que Jesus lê. Vocês lembram do dia aceitável do Senhor? É aquele dia que há o perdão que nós lemos lá em Levítico, né? Cada 50 anos tinha aquele dia que todo mundo perdoava todas as coisas, as dívidas e tudo. Então ele vai e fala, né?
para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, e óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantios do Senhor, para a manifestação da sua glória. Olha o 6. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá a porção dupla, e em vez de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará a porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. 9. Seus descendentes serão conhecidos como as nações, e a sua prole entre os povos. Todos que viram reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. E grande é o meu prazer no Senhor. É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto de justiça. Qual noivo que adorna a cabeça como sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Olha, ele falando aqui do próprio Messias. Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar o semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. 62, ele vai falar sobre Jerusalém como se fosse a noiva do Senhor. Né? Um novo nome de Sião, 62. Por amor a Sião, eu não sossegarei, por amor de Jerusalém não descansarei, enquanto sua justiça não resplandecer como a alvorada e a sua salvação, como as chamas de uma tocha. As nações verão a justiça e todos os reis a sua glória, porque será chamada por um novo nome que a boca do Senhor lhe dará. As nações será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, um diadema real na mão do Deus. Não mais a chamarão abandonada, nem desamparada a sua terra. Você, porém, será chamada Efizibá, e sua terra Beulá. Pois o Senhor terá prazer em você, e a sua terra estará casada. Assim como um jovem se casa como uma noiva, os seus filhos se casarão com você. Assim como o noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozija por você. Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém. Jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso e não lhe concedam descanso, até que ele estabeleça Jerusalém e faça dela louvor da terra. O Senhor jurou por sua mão direita e por seu braço poderoso: nunca mais darei o seu trigo como alimento para os seus inimigos, e nunca mais estrangeiros beberão o vinho novo pelo qual se fadigaram. Mas aqueles que colheram trigo dele comerão e louvarão o Senhor, e aqueles que juntarem as uvas delas beberão nos pátios do seu santuário. Passem pelas portas, preparem o caminho para o povo. Construa a estrada, removam as pedras, ergam uma bandeira para as nações. O Senhor proclamou os confins da terra. Digam à cidade de Sião: veja, o seu Salvador vem. Veja, ele traz a sua recompensa e o seu galardão acompanha. Eles serão chamados povos santos, redimidos do Senhor, e você será procurada cidade não abandonada. Então ele traz aqui Jerusalém como a noiva do Senhor e esse cuidado para com ela. O 63 é que é uma visão messiânica, né? Ele vai ter essa visão aqui profética do Messias. O dia da vingança e da redenção. Quem é aquele que vem de Edom, quem veio de Bosra, com roupas tingidas de vermelho? Por que tingidas de vermelho? Salpicadas pelo sangue, né? Quem é aquele que num manto de esplendor avança a passos largos de grandeza da sua força? Sou eu que falo com retidão, poderoso para salvar, porque tuas roupas estão vermelhas como as que pisam uvas no lagar. Por que as suas vestes estão vermelhas? Sozinho pisei em uvas do lagar, nas nações ninguém esteve comigo, eu pisoteei na minha ira e as pisei na minha indignação
O sangue delas respingou na minha roupa, e eu manchei toda a minha veste. Pois o dia da vingança está no meu coração, e chegou o ano da minha redenção. Olhei e não havia ninguém para ajudar-me. Mostrei o assombro, e não havia ninguém para apoiar-me. Por isso o meu braço me ajudou, e a minha ira deu-se apoio. Na minha ira pisoteei as nações, na minha indignação eu as embebedei, e derramei na terra o sangue dela. Farei da bondade do Senhor, dos seus gloriosos feitos, com tudo o que o Senhor fez por nós, sim, de quando bem ele fez a nação de Israel, conforme a sua compaixão. Sem dúvida, eles são o meu povo, disse ele, são filhos que vão me trair, e assim ele tornou o salvador deles. Olha o 10. Apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram seu Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. 11. Então seu povo recordou o passado, o tempo de Moisés e a sua geração, onde está aquele que o fez para atravessar o mar como pastor de rebanho. 11. 16. Entretanto, tu és nosso pai, Abraão nos conhece e Israel nos ignora. Tu, Senhor, é o nosso Pai, e desde a antiguidade te chamas nosso Redentor. Senhor, por que nos fazes andar longe dos teus caminhos e endurecer o coração para não termos temor de ti? Volta por amor dos teus servos, por amor às tribos que são a tua herança. Por pouco tempo eu vos possuí, teu santo lugar, depois dos nossos inimigos pisotearam o teu santuário, pois somos teus desde a antiguidade. Mas aqueles que tu não envergonhaste, eles não foram chamados pelo teu nome. Olha, faltam uns minutinhos. Acho que eu vou terminar esses 4 capítulos que faltam, porque a nossa leitura ia até aqui hoje, mas ainda tem um tempo. Vamos terminar, porque aí amanhã a gente começa Jeremias. Ok? Capítulo 64. Aí aqui ele sente, é como se fosse sentisse saudade, sabe? Saudade que às vezes ele nem sabia o que é. E olha isso. Se recompensesses os céus e se descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água que ferver, desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Lembra que o Sinai tremia. Pois quando fizeste coisas tremendas, coisas que não esperávamos, descestes, e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem o ouvido percebeu, e o olho nenhum viu o quanto Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então o Sinai tremia e está com saudade dessa comunhão com Deus, saudade do homem, né? Por quê? Porque nós somos eternos, né? Tem aquela saudade, então, nesse momento ele está aqui com a saudade de Deus. Olha que ele nos fez. Somos como impuro, todos nós estamos... Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, murchamos como folhas, e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a pegar-se a ti, pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e tu és o olheiro, todos nós somos obra das tuas mãos. Não te ires demais ao Senhor, não te lembres constantemente das nossas maldades. Olha para nós, somos teu povo. As tuas cidades sagradas transformaram-se em deserto. Até Sião virou um deserto e Jerusalém uma desolação. O nosso templo santo e glorioso, onde os nossos antepassados te louvaram, foi destruído pelo fogo, e tudo que nos era precioso está em ruínas. E depois disso, tu, Senhor, ainda irás te conter, ficará calado e nos castigará além da conta? Então ele está aqui sentindo essa necessidade, né, de Deus. Olha 65, julgamento e salvação. Como que Deus responde, né? Fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado pelos que não me procuravam. A uma nação que eu clamava
pelo meu nome. Eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. O tempo todo estendi as mãos a um povo obstinado, que anda por um caminho que não é bom. Esse povo que sem cessar me provoca abertamente, oferecendo sacrifícios em jardim e queimando os incensos em altares de tijolo. O povo que vive nos túmulos e à noite se oculta nas covas, porque come carne de porco e em suas panelas tem sopa de carne impura. Aí o outro ele diz, assim diz o Senhor, quando ainda se acha suco num cacho de uvas, os homens dizem, não destrua, pois ainda há algo bom. E assim farei em favor dos meus servos, não destruirei totalmente. Farei surgir descendentes de Jacó e de Judá, que receba por herança as minhas montanhas. Os meus escolhidos a herdarão, e ali viverão os meus servos. Olha isso. A promessa de Deus agora sobre um novo céu e a nova terra para eles. Essa é a resposta, tá? De Deus ali. O 17. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas serão lembradas, não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, pois, e regozijem-se para sempre no que eu vou criar, porque eu vou criar Jerusalém para regozijo e o povo para alegria. Por Jerusalém me regozijarei e o meu povo terei prazer, e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro e de tristeza. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 será maldito. Construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o Senhor. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem, pois o meu povo terá vida longa como árvores. Ao 24. Antes se clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro comerão juntos, o leão comerá feno como boi, mas o pó será a comida da serpente. Ninguém fará nem mal, nem destruição em todo o meu santo monte. Olha a promessa do Senhor, a promessa de um novo céu, uma nova terra. 66. Julgamentos e esperança. São 66, né? Tá, não dá tempo. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vier a existir? Pergunta ao Senhor, a este eu estimo, ao humilde ou contrito de espírito que treme diante da minha palavra. Mas aquele que sacrifica um boi é como quem mata um homem, aquele que sacrifica um cordeiro é como quem quebra o pescoço de um cachorro, aquele que faz oferta de cereal é como se apresenta sangue de porco, e aquele que queima incenso memorial é como quem adora o ídolo. Eles escolheram seus caminhos e as suas almas têm prazer. Olha aqui ele mostrando que vai haver uma vida nova na parte do 5. Ouçam a palavra do Senhor, vocês que tremem diante da sua palavra. Seus irmãos que os odeiam e os excluem por causa do seu nome disseram, que o Senhor seja glorioso, para que vejamos a alegria de vocês, mas eles é quem passarão vergonha. Ouça o estrondo que vem da cidade, o som de quem vem ao templo. É o Senhor que está dando a devida retribuição aos seus inimigos. Antes de entrar em trabalho de parto, ela dá à luz. Antes de lhe sobrevirem as dores, ela ganhará um menino. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já ouviu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode dar à luz a um povo num instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz seus filhos. Acaso faço chegar a hora do parto e não tenho a nascer, e não te faço nascer? Diz o Senhor. Acaso fecho o ventre, sendo que ainda faço dar à luz? Pergunta o seu Deus. Regozijem-se com Jerusalém e alegrem-se por ela, todos vocês que a amam. Regozijem-se muito com ela, todos vocês que por ela pranteiam, pois vocês irão mamar e saciar-se em seus seios reconfortantes e beberão à vontade e se deitarão em sua fortuna. Olha o 16. Pois com fogo e com a espada o Senhor executará julgamento sobre todos os homens, e muitos serão mortos pela mão do Senhor.
17. Os que consagram para entrar nos jardins, indo atrás do sacerdote, que está no meio, comem carne de porco, ratos e outras coisas repugnantes. Todos eles perecerão, declara o Senhor. E por causa dos seus atos e das suas conspirações, virei a juntar todas as nações e línguas, e elas virão e verão a minha glória. Estabelecerei um sinal entre elas, e enviarei alguns dos seus sobreviventes às nações, a Tarsis, os líbios, a lídios, famosos flecheiros, a Tubai, a Grécia e as ilhas distantes que não ouviram falar de mim e não ouviram da minha glória. Eles proclamarão a minha glória entre as nações. Olha o 22, ele finaliza. Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor. Assim serão duradouros os seus descendentes de vocês e o seu nome. De uma lua nova a outra, de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. Sairão e verão os cadáveres dos que rebelaram contra mim. O verme destes não morrerá, e o seu fogo não se apagará, e causarão repugnância a toda a humanidade. Então ele finaliza aqui mostrando que haverá uma nova vida e tem a promessa de um novo céu e de uma nova terra. Mas o principal hoje para nós foi o capítulo 53, que fala sobre o Messias. O grande sacrifício foi feito por Jesus, por nós, e é o capítulo que Deus mostra para Isaías como seria, como ele descreve a obra expiatória de Jesus. Então esse é o capítulo chave de hoje, que fala sobre o sacrifício dele, que sobre as suas feridas, pelas suas feridas nós fomos sarados, né? Pelas suas pisaduras somos sarados. É um versículo muito conhecido, e sobre esse sacrifício que foi feito por nós. Amém? Finalizamos o livro de Isaías hoje, e amanhã vamos começar outro profeta Jeremias, que sofreu, gente. Jeremias, eu vou te falar, hein? Meu Deus, só ele para dar conta de ter passado por tudo o que ele passou. Nós vemos que Isaías aguentou o tranco, mas Jeremias também teve uma vida sofrida, chorava muito, lamentava muito, pedia muita misericórdia de Deus por Israel. Então, muito obrigada a quem ficou aqui até agora, aguentou o tranco aí conosco, que é um livro bem puxado, mas é isso, gente. Ler a Bíblia nunca foi fácil e não vai ser agora que vai ser, né? Ainda mais que esse intensivão que nós fazemos aqui todas as manhãs, esse intensivão aí de 13, 14 capítulos. Hoje nós fizemos bem uns 17 capítulos, então é intenso, mas é o propósito de nós compreendermos a palavra do Senhor em todo o seu contexto, né? Porque não é só uma leitura, a gente vai compreendendo o que nós estamos lendo. É importante, porque depois, quando você for ler um livro separado, você vai entender o contexto que aquele livro foi escrito dentro ali desse compêndio de livros. Amém? Muito obrigada, e amanhã estaremos aqui novamente começando o livro do profeta Jeremias. Muito obrigada e até amanhã.